Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no podcast da Greve Peugeot. Um programa que foi idealizado para trazer notícias, trazer novidades do mundo jurídico e principalmente informações para você empresário, para você empresária, para você que emprega. A cada 15 dias estamos aqui em todas as plataformas da Greve Peugeot, Instagram, Facebook e no YouTube. Lá você pode ter todas as novidades e as dicas do mundo jurídico empresarial. A gente sempre lembra que, em caso de dúvidas, procure um advogado de sua confiança. E hoje estamos aqui tratando de uma área que não tem processos, é uma área muito utilizada no meio empresarial, que é a área contratual e societária. É uma área que, apesar de não ter processos, que não ter aquele embate jurídico, ela pode acarretar numa demanda jurídica, num processo jurídico. Estamos aqui hoje com a doutora Ayla, ela é a gestora do Departamento Contratual e Societário do nosso escritório, que vai tratar de um tema aqui muito interessante, que é holding. Mas antes disso, Ayla, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e de estar participando do nosso podcast da Greve Peugeot. E eu que agradeço, Fábio, com satisfação aceitei o convite, me sinto lisonjeada com isso e vamos para o nosso trabalho. Vamos lá. Ayla, antes da gente entrar para o nosso assunto aí, para essa palavra bonita, holding, conta um pouco para a gente. Acabei de falar que você não faz processo, que não faz audiência. O que um departamento contratual e societário de um escritório empresarial ele trabalha? O que aparece de demandas para você? A gente tem essa fama mesmo porque quase fórum não faz parte do nosso dia a dia, então ninguém nos vê, quase, né? Então, às vezes, as pessoas têm essa sensação mesmo. Mas a área contratual e societária, vamos colocá-la em dois braços, por exemplo, né? A contratual, vamos pensar na rotina de uma empresa. Contratos de fornecedores, contratos de prestadores de serviços, contratos de locação, os negócios imobiliários, né, os investimentos imobiliários que estão aí, um boom, por exemplo, em Limeira, né? Estamos vendo novos empreendimentos, então a parte contratual faz isso, e entre outros aqui que a gente, se for se estender, a gama é muito grande. E o societário, que também é uma área deslumbrante, mas que trabalha com aberturas de empresas, constituições de associações, fundações, compras, que nós chamamos de fusões e aquisições de empresas, cisões de empresas e tudo mais. Então, nós também, dentro dessa área, a gama é muito grande, mas vamos dizer que é uma fase feliz da vida das pessoas, porque elas estão fazendo novos negócios, elas estão empreendendo, elas estão traçando estratégias de negócios, né? Às vezes ela já tem uma empresa e quer abrir outras para diluir outras atividades. Então, é uma fase, digamos que, feliz de negociação. Feliz, mas muito importante, porque qualquer vírgula que se coloque de forma equivocada, num contrato, numa fusão, alguma coisa, vai parar no fórum. Exatamente. Então, a gente tem que ter muita cautela, muita seriedade, muita leitura e estudo e uma atuação muito próxima ao cliente, para que todos os instrumentos sejam muito bem redigidos, ele não seja prejudicado, né? Então, a gente tem que cuidar disso já um trabalho todo antecedente, né? Preventivo. Me veio uma coisa na cabeça agora. O que você falaria para aquela pessoa que te liga e te pede, Ayla, manda um modelinho para mim? Não mandamos modelo. Essa é a minha frase de praxe. Infelizmente, eu sempre falo isso para os clientes, infelizmente, nós não mandamos modelo. E hoje, agora há pouco, eu acabei de desligar com uma cliente, ela falou assim, mas Ayla, é muito contrato de extrato da mesma coisa que a gente vai fazer. Acaba dando trabalho, manda um modelo, eu vou preenchendo. Eu falei, olha, eu agradeço realmente que você está sendo muito gentil com isso, mas a gente faz um por um, porque é uma vírgula, um parágrafo que tirou, eu posso acarretar um problema para o cliente. Então, com modelo de contrato, para a gente não existe. Os contratos, eles são parecidos, mas não são iguais. Idênticos, exatamente. Isso aí. Vamos para holding? Vamos, palavra claro. Bonita, palavra em inglês.
Falamos de holding há décadas já, isso já vem desde 20, 30 anos atrás ou até mais, mas o que significa holding? O porquê da constituição de uma holding? O que é isso, Ayla? Tá. Primeiro a gente tem que pensar lá onde a palavra nasceu mesmo, né? A palavra inglesa, to hold, que é o verbo segurar. E aí nós podemos estender essa tradução para o segurar, controlar, manter, guardar. E essas palavrinhas a gente vai ver dentro da área de atuação depois de cada holding. Mas se a gente pensar de uma forma bem ampla, quando eu falo, eu vou montar uma holding, por exemplo, normalmente a ideia é ter o controle. Eu tenho essa empresa, essa modalidade de empresa, para ter participação, controle de outras empresas. Talvez a figura mais próxima que a gente consiga ver isso é o guarda-chuva. Então, eu tenho uma empresa que embaixo dela controla outras, faz a gestão e a administração de outras, podendo essas outras serem todas da mesma área, do mesmo ramo, mas normalmente não. Vou dar um exemplo até que eu vi recentemente de uma empresa, uma holding, que é a Itaúsa, né, que está na Bolsa de Valores. Ela é a holding que controla várias outras empresas, Alpargatas, ela controla a Deca, que agora é outro nome, né? Ela tem um nome diferente agora. Então, você entra no site dela, nós temos um rol praticamente de quase mais de 10 empresas. Então, ela tem a participação acionária de outras empresas. Uma empresa controladora de outras empresas. De outra empresa, exatamente. A de baixo é a subsidiária. O que é a subsidiária? É a que responde para a empresa mãe, de cima. Então, é um triângulo mesmo, né? Ela está em cima do triângulo e todas as outras ficam na base, na estrutura dela. Que legal. E, pelo que eu entendi, existem inúmeras espécies, modelos, tipos, não sei como a gente pode chamar. Como é que funciona isso aí? São vários modelos ou é um tipo de holding que eu posso aplicar para todo e qualquer tipo de operação? Como é que funciona isso aí? Tá. Nós temos vários tipos. Hoje, dentro do direito brasileiro, nós temos vários tipos de holdings. Por exemplo, holding de participações, a holding patrimonial, eu tenho a holding setorial, tenho holding derivada, mas aí a gente vai abrir um leque sem fim. Então, mas isso é aplicado para cada situação, para cada operação, para cada intenção daquela pessoa. Assim, para o negócio específico dela, é um tipo de holding que tem que ser constituída. Não é uma holding que... Eu tenho já uma holding de certa... de uma operação minha, eu já vou aproveitar essa holding para aplicar nessa outra operação minha. Não, de forma nenhuma. Cada holding tem a sua destinação e a sua atuação específica. Depois a gente vai desmembrar isso um pouquinho, se a gente pudesse ter, para ficar mais didático, em duas holdings que são as mais comuns, as mais frequentes hoje, que é a holding patrimonial e a holding de participações, a gente vai entender como cada uma tem uma função. Por exemplo, holding de participações, foi o exemplo que a gente deu até agora. Ela é criada para ser administradora de outras empresas. Ela faz a gestão, ela controla, ela mantém todas essas empresas que estão sob o seu guarda-chuva. Então, essa holding tem um destino específico: atuar em outras empresas, participar de outras empresas. Uma outra que nós consideramos muito importante, e nós vemos muitas famílias hoje preocupadas em fazer isso por uma série de razões, é a holding patrimonial. Ela cuida, como o próprio nome já diz, de patrimônio. Então, o proprietário adquiriu aquele patrimônio, acumulou aquele patrimônio durante a vida dele, e ele quer transferir esse patrimônio para uma holding por N razões, que a gente depois também vai desmembrar. Ele transfere para ela para ter uma segurança de que esse patrimônio vai continuar dentro das próximas gerações. Tá? Assim, muito se fala do modismo. Eu quero falar que eu tenho uma holding, é bonito ter uma holding, é chique ter uma holding. Mas, assim, na prática, qual que é a importância? O que você destacaria? Por que uma pessoa
tem que ter uma holding? É importante ela ter uma holding. Tá, primeiro vamos colocar as vantagens, obviamente são muitas, mas assim, esmiuçando um pouquinho. O primeiro deles, muito provavelmente, seja com a redução de carga tributária. E aí, vamos fazer uma ressalva. De forma nenhuma estamos falando aqui de que é algo estamos falando de sonegação. De forma alguma, não é sonegação. Legal. A lei, holding prevê a lei, ela prevê as regras, as obrigações, os impostos, ela prevê tudo. Então, eu não estou sonegando, eu só estou me usando de um mecanismo legal para transferir o meu patrimônio. Quanto eu tenho isso de economia, por exemplo? A grosso modo, se nós pensarmos no imposto de renda, que a alíquota de um patrimônio, por exemplo, nós falamos em 27,5%, dentro da holding patrimonial, estamos falando aí em 11%, 13%. Menos da metade. Exatamente. Então, já de cara, já tem um benefício extraordinário, que é a questão tributária. Exatamente. Então, eu reduzo o custo desse proprietário, dessa empresa, na administração, na gestão dos bens deles. Então, eu consigo fazer isso de uma forma perfeitamente legal. Tá? Isso é importante. Nada margeando a lei. Dentre as possibilidades e a engenharia que a lei permite fazer. Exatamente. Muito bem. E olha, a gente vê bastante pais, mães querendo já transferir as suas cotas, transferir o seu patrimônio para os filhos para evitar aquela dor de cabeça de futuramente acontecer alguma coisa. Mas tem aquele receio. Pô, eu não sei, meu filho, minha filha, aí entra a história do genro, da nora, de filhos dos netos, querer... Como é que funciona? O que você poderia falar dessa... O que o pai e a mãe, qual a segurança que eles teriam de poder transferir a empresa, o grupo de empresa, constituir uma holding em nome dos filhos, mas ter aquela segurança, aquela tranquilidade que ninguém vai lapidar tudo. Tá. O negócio vai ficar ali aí até ele... Ninguém passa perna em ninguém, exatamente. Né? Vamos falar um português claro. A gente tem que falar um português claro. A gente, às vezes, olha, a gente tem esse receio de falar, mas está desconfiando que o filho vai fazer, que é o neto, que é o genro, que é a nora. Mas tudo pode acontecer. Uhum. Então, a gente precisa, nós advogados, nós temos que dar essa segurança, essa tranquilidade para o cliente que vem aqui, não desconfiando que o filho, que a nora, que o genro, que o cunhado vai fazer alguma coisa, mas para o negócio estar transparente e ele estar tranquilo e ter a segurança. E até eu acho, quando os clientes se propõem a fazer isso, eu acho elogiável, porque a preocupação do pai, da mãe, de quem angariou aquele patrimônio, de que as próximas gerações possam ter a mesma quantidade de patrimônio, não fiquem se desfazendo disso. Então, não é uma forma que alguns filhos consideram de que meu pai tirou de mim. Não, ele vai usufruir, mas depois, no momento certo, vocês também terão os seus direitos. No caso da holding patrimonial, aí quando nós falamos dos bens, a sucessão hereditária, que é essa distribuição de herança aí, é muito boa, porque já fica estabelecido pelo patriarca, pela matriarca, ou por quem é dono do bem. Aí já diminui um problema, né? Aquelas famosas discussões quando acontece o falecimento de alguém. Então, já minimizamos um problema, por exemplo. Mas parece contraditório quando nós falamos isso, porque fala assim, mas espera lá, não estou entendendo. O bem é meu. Eu vou passar para uma pessoa jurídica. Eu estou praticamente, vamos colocar assim, doando, transferindo para essa pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica não é minha. A pessoa jurídica é minha, porque na verdade eu sou o titular da pessoa jurídica. Então, vou dar um exemplo, vamos pensar. Meu pai, ele tem um patrimônio X. Então, quem vai ser o titular da holding? Ele mesmo. Então, ele transfere o bem para o CNPJ, mas o sócio é o CPF dele. Tá? Dele, da minha mãe, assim por diante. E aí existem realmente os mecanismos de proteção de que não vai se fazer nada e de que esse proprietário, pessoa física, vai poder continuar usufruindo do bem. Existem cláusulas específicas para isso, para mencionarmos. Cláusula de usufruto,
em favor do doador, né? É o que a gente chama de usufruto vitalício, muitas vezes. Cláusula de empenhorabilidade, nome mais difícil. Cláusula de reversão. E a cláusula de inalienabilidade. E a cláusula de incomunicabilidade. Tudo isso prevê a permanência do patrimônio dentro da família. Tá, me explica aí. Agora você falou de cláusulas aí que quem está nos assistindo possivelmente não vai ter. O que significa? Qual que é a segurança de cada cláusula que você falou dentro de um contrato de holding? O que aquela pessoa que é detentora, que é proprietária do patrimônio, ela vai conseguir inserir no contrato que ela vai ter essa segurança de que enquanto ela viver, os bens estarão preservados. Perfeito. O que seriam essas cláusulas? Vamos para a mais importante delas, então, que é a cláusula com reserva de usufruto. Então, eu transferi esse bem para a pessoa jurídica, mas o bem não pode ser vendido, ele está gravado, vamos por assim, tá escrito, com essa condição, está escrito lá na matrícula do bem, ele está gravado com reserva de usufruto, né, que ele está... E eu não posso vender, alienar, doar, qualquer coisa, eu não posso fazer esse bem. E o patriarca, a matriarca, o dono desse bem, a ele se reserva o direito de receber o que a gente chama de uso e fruto. Ele pode tanto usar e gozar do bem, como ele pode daqueles rendimentos que o bem fornece, locação, ele recebe esses rendimentos. Então, assegura também o patrimônio líquido para ele, né? O financeiro. Empenhorabilidade. O bem que ele deixou ali naquele patrimônio não pode ser penhorado em dívidas. Mas aí vamos fazer ressalvas, só bem que depois a gente fala numa próxima oportunidade. Esse bem não é 100%, né? Nós já conversamos com alguns colegas da área trabalhista, e a área trabalhista é bem severa em não poder travar um bem em detrimento de um trabalhador, né? Que pleiteia uma indenização. Então, essa está bem discutível. A cláusula de reversão ou cláusula de retorno. O que é? A possibilidade de que se o doador falecer, o inverso, se a pessoa que vai receber a doação falecer... Vamos pegar o exemplo, numa holding familiar aí. O certo. Pai, a mãe e os filhos. Os filhos falecem, é isso que você quer dizer? Antes do pai. Então, aqueles bens voltam automaticamente para os pais. Ele não vai para a herança, para a esposa, para os filhos, para os netos, né, no caso. Ele volta automaticamente para os pais. É a cláusula de reversão. A de inalienabilidade, né, que não pode gerar, vender, então fica ali tudo dentro da família. E a cláusula de incomunicabilidade, que é que às vezes mais dá confusão na família. Por quê? Exatamente porque é o pai, que às vezes muito preocupado com o futuro dos filhos, das filhas, ele fala, olha, o que eu estou deixando aqui nessa holding para os meus filhos não se comunica em hipótese alguma com os seus respectivos cônjuges. Esses cônjuges não têm participação em nenhum bem. Aí sempre tem aquele magoado. Os agregados estão fora. Os agregados estão fora. Sempre tem aquele magoado, eu fui tratada com diferença. Mas essa cláusula, ela se sobrepõe, ela prevalece a qualquer regime de bens, inclusive a universal. Né? Então, mas eu sou casada eventualmente em regime universal. Mas se ele doou com essa restrição, então não se comunica com o outro. Aí só segue a linha sucessória, né, para o próximo, o neto. Sim. Aí vamos supor assim. Sim. E assim, você falou que não pode, utilizando-se dessas cláusulas, não pode vender, não pode doar, não pode, enfim, não pode praticamente fazer nada com aquele imóvel. Ele está muito bem engessado, travado. Por isso que é correto o pessoal fala de blindagem patrimonial. A blindagem patrimonial seria isso, esse engessamento, essa impossibilidade de você vender, penhorar, enfim, fazer tudo isso. É por isso que se usa a expressão blindagem patrimonial? Se nós pensarmos com relação, por exemplo, à família,
é exatamente isso. Eu faço todos os meios possíveis para manter esse bem dentro da minha casa, dentro da minha família. Então, eu cerco ele. Só que, de novo, nós temos que lembrar que isso não é eterno e isso não é acima de qualquer outra coisa. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma ação trabalhista, isso pode ser um argumento frágil, né? Se eu tiver, por exemplo, deixar de cumprir as obrigações fiscais, acessórias, pagar os impostos, fazer tudo o que eu tenho que fazer com relação a esses bens, tanto o bem pode sofrer os danos por conta disso, quanto os próprios administradores, os próprios donatários, aquelas pessoas que participam da holding patrimonial e têm a administração dela. Então, a importância não só de constituir uma holding de patrimônio, ou a mesma holding de participações, né, mas que ela esteja saudável. Ela tem as obrigações delas que elas precisam ser cumpridas pontualmente, para que até não se venha no futuro, que pode ocorrer, ser caracterizada como fraude pela Receita Federal. Entendi. Então, assim, a gente poderia separar a questão da blindagem, o conceito da blindagem patrimonial em duas frentes. Uma blindagem é aquela para que os sucessores não dêem fim naquilo, assim, para se manter vivo o patrimônio, os bens adquiridos ao longo da vida, assim, essa blindagem é para que não haja essa dilapidação. Né? Isso é e outro conceito de blindagem, que esse é um pouco discutível, um pouco estou sendo gentil, mas assim, a questão de dívidas. Eu vou constituir uma holding porque eu tenho dívidas tributárias, trabalhistas, então eu vou constituir essa holding para blindar, para que não peguem o meu patrimônio. E esse conceito ele é equivocado. O conceito correto é a blindagem para que o negócio perdure ao longo da vida. Eu digo que é um conceito fragilizado. Eu falo que a holding, assim, para ser bem sincera, na minha concepção, ela cria barreiras para se executar, ele dificulta. Então, usando o seu exemplo, eu fiz uma dívida e agora eu pego tudo o que eu tenho e ponho nessa holding para ninguém chegar no patrimônio que eu tenho, e aí eu vou ficar a vida inteira lá devendo e ninguém vai conseguir achar nada meu. Acha. Não tem jeito. Principalmente no trabalhista. Acha rápido. Criam-se degrauzinhos, criam-se paredes, mas acha. E a hora que achar, ele pode sim ter os danos deles. Mas ele é muito bom, principalmente, como a gente falou, para a sucessão hereditária, né? A herança. Isso é sucessão, para redução de carga tributária, isso é muito importante. É um facilitador da vida. Eu posso falar um pouco, aí, olha, eu vou intrometer um pouco no assunto, que a gente citou a questão da área trabalhista, que eu acredito que há 20, 30 anos atrás funcionava a questão da holding. Até o exequente, aquele reclamante que entrou com a ação, até o advogado conseguir descobrir, achar que ele tinha esse patrimônio, que estava em nome de uma outra empresa, com outro CNPJ, era realmente complicado, mas com a informatização, com a tecnologia, isso se tornou muito fácil. A gente vê que o juiz, do computador dele, ele consegue fazer essa pesquisa, encontrar e lastrear aquele conjunto de empresas, de bens que aquele devedor tem e coloca no pacote. Aí tem a questão da desconsideração da personalidade jurídica, ao reconhecimento de um grupo econômico. Então, traz todo aquele CNPJ que pode estar em nome de uma outra pessoa, mas está lá aquele executado, aquele devedor como administrador ou como uma procuração pública. Existe hoje um sistema na Justiça do Trabalho que é o CCS, que lá fica toda... assim, não é um sistema da Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho utiliza para pesquisar sócios ocultos, que tem procurações públicas, aquelas procurações que banco exige para movimentação de contas, isso é tudo acessado e está lá o nome da pessoa que é o administrador e é considerado um sócio oculto. Então, essa blindagem patrimonial para se eximir de dívidas,
ela é um pouco fragilizada em 2022. Na verdade, já faz alguns anos que ela está fragilizada. Então, eu acho que o conceito da blindagem patrimonial da holding para que se preserve esse patrimônio, para que não haja que os herdeiros, os sucessores, enfim, eles não sumam com tudo, não vendam, não façam mau uso disso. Acho que para esse lado ela é perfeita, além da questão tributária, da economia, da facilidade de administrar todo aquele conjunto de bens, né? Exatamente. E às vezes, falando sobre blindagem, é bom sempre a pessoa também pensar o que ela está fazendo, até onde ela quer chegar, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. E é bom um acompanhamento jurídico, sim, até para se montar uma estratégia nesse sentido. Porque uma vez que eu falo que esses bens, por exemplo, são inalienáveis, eles nunca vão poder ser vendidos, eu nunca vou ter liquidez. E se um dia a família precisar de dinheiro e não de bem? Ela pode alugar aquele bem, ela vai usufruir o resultado disso, sim, mas e se ela tiver uma emergência e precisar vender? Então, toda essa estrutura deve ser pensada com carinho, sim. Então, né? É um planejamento que envolve aí a questão societária, familiar, tributária, exato, tem bastante particularidades que devem ser colocadas na mesa de forma limpa, de forma transparente, porque toda ação tem uma reação e uma consequência. Então, a Constituição, ela é bem-vinda, ela é interessante por tudo que a gente está falando aqui de tributos, de controle, enfim, otimiza muito o tempo, economiza dinheiro, mas tem que ser feito de uma forma certa. Não pode se pensar hoje, nos dias de hoje, construir uma holding pensando de uma dívida já existente, que isso não vai funcionar, principalmente na Justiça do Trabalho. Exatamente, se desconstitui. E Ayla, você mencionou no começo da nossa conversa a questão de inventário. Tá? O que uma holding tem a ver com o falecimento de alguém? Explica para mim isso aí. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tá. O que nós temos que pensar, as preocupações que a gente... É engraçado isso, né? Infelizmente, muitos pais às vezes fazem as perguntas assim, eu quero fazer uma holding, porque a hora que eu morrer eu não quero briga entre os meus filhos. Né? Infelizmente, a gente ainda ouve um pouco desses comentários. E a holding, ela vem para isso. Ela minimiza bastante essa prazo doloroso aí, essas questões dolorosas, porque o pai já estabelece o que vai ser de cada um, já faz uma antecipação da herança, já fica estabelecido como serão divididos esses bens, como serão administrados esses bens. Então, é muito bom disso. Evita um processo judicial desgastante, que às vezes se todo mundo tiver de acordo com a partilha, ótimo, vamos para o inventário administrativo. Se não tiver, vamos para o inventário judicial. Quantos anos? E a questão, e tem a questão do custo do inventário. O custo de muito menos a holding evita o custo ela reduz entre 10% a 15%, que pode ser comido num processo de inventário, de custos, de impostos, de taxas, a gente evita isso na holding. Às vezes a família perde do valor do patrimônio dela todo 15%, porque ela tem que pagar um monte de coisa. Ó, você está falando 15% no final, mas praticamente 15%, mais ou menos, assim, durante o ano aí, por conta da redução da carga tributária da pessoa física, que você disse era 27,5%, está na holding, gira em torno de 11%, 13%, você falou uma coisa assim. Então, nós já temos anualmente a redução e, além disso, mais a redução na hora de do inventário. Fazer um processo de inventário, exatamente. A economia então, muita economia. É claro, Fábio, que nós vamos vender aqui, que resolve todos os problemas da família de todo mundo, dos bens de todo mundo. Mas uma coisa que eu acho muito importante na holding, seja ela de administração de bens, onde o pai, por exemplo, ele é dono de uma holding que tem outras empresas embaixo dele, ou uma holding patrimonial,
é que quando a pessoa falece, automaticamente os bens dela seriam bloqueados via de regra, né? A empresa pela qual aquele pai, aquela mãe assina, não teria ninguém para assinar. Com a holding, nós não temos esse problema de bloqueio, de ausência de administração, porque a sucessão já está estabelecida. Então, a empresa vai continuar a vida dela normal, porque nós estamos falando da pessoa jurídica, ela vai continuar a vida, o patrimônio vai continuar a vida normalmente. Legal. A gente não tem essa paralisação. Além do dinheiro, tem a questão de evitar conflitos naquele momento doloroso, que as emoções estão à flor da pele. Então, assim, temos inúmeras vantagens. Mas, Ayla, vamos lá. Eu decidi montar uma holding. Você me convenceu de montar uma holding. Qual é o passo a passo? O que eu tenho que fazer para montar uma holding? Primeiro, claro, procure o seu advogado de confiança. Procure a assistência de um bom advogado. Porque é um planejamento, como nós falamos. É uma estrutura. Não vamos falar que é uma coisa complexa, mas que precisa ser discutida, às vezes entre o advogado e a pessoa, entre o advogado e os familiares. Então, é o primeiro passo. O que é a estrutura? O que se pretende com isso? Segundo passo, um bom contador. Esses profissionais, eles trabalham sim em parceria. Né? Eu escrevo e ele contabiliza, ele faz as declarações. É muito importante, né? O contador estar sempre junto. Né? Exato, as obrigações acessórias. Então, eles têm que estar alinhados. Isso é importante. Então, o contador é fundamental. E, por sua vez, é o contador que vai ter a habilitação para fazer os registros nos órgãos públicos. Então ele tem que estar presente, ele tem que estar junto, porque é ele que vai operacionalizar algumas situações perante os órgãos. A partir do momento que o advogado elaborar o contrato, a constituição, ou houverem depois da constituição alterações, aumento de patrimônio, aumento de empresas e tudo mais, é o contador que vai fazer essas informações perante Receita Federal, junta comercial, é ele que tem a habilitação para isso, fazer o recolhimento dos impostos e tudo mais. Aliás, falando em sempre procurar um advogado, né? A gente vê muito isso. Às vezes o cliente, infelizmente, ele tem a assessoria jurídica, mas ele está com tanta pressa de fazer o negócio, é um amigo. Eu estou comprando a casa do meu amigo. Aí ele fala assim, não precisa, quantas décadas que a gente se conhece. A gente já viu que acaba até a amizade. Né? Daí é algo que não dá certo, que foi conversado diferente. Então, assim, sempre. E aí a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado contratual, assim. Faça o preventivo. Procure o advogado para fazer um bom contrato. E aí você elimina muitos problemas lá na frente. Evita muitos problemas. Com certeza. O preventivo, a organização, a estruturação. A hora que você parte disso, não só na área contratual, mas em todas as áreas, na empresa, na vida pessoal, quando você programa, você planeja, você faz tudo certinho, a chance de dar problema é muito menor. Isso é fato. Então, você tendo o advogado de sua confiança, tendo um contador, fazendo as coisas com calma, porque a gente entende a questão comercial, que às vezes o negócio apareceu e vem a conversa. Não, se eu não comprar isso amanhã, eu vou perder o negócio. E aquela pressão, aquela coisa, às vezes nessa falta de paciência, nessa calma de poder fazer um contrato, de elaborar uma minuta tranquila, envolver o contador, para que o contador também dê seu palpite, isso vai dar certo, isso você não pode comprar, você tem o optante do simples, tem toda aquela carga tributária, aquela estruturação da empresa. Faz de uma forma atropelada, a chance de dar problema futuramente é grande. Exatamente. Então não pode ter pressa, a gente entende a urgência, que os negócios andam. Nós temos um amigo que fala que a velocidade é o nome do jogo. De fato isso não é mentira, mas a gente tem que trazer um pouco o cliente, acalmar um pouco o ânimo dele para que o negócio, para que ele não tenha dor de cabeça, problema futuro. E a nossa função é realmente trazer tranquilidade para o cliente. Às vezes ele tem essa preocupação. Tranquilidade e segurança. E segurança. Se eu não fizer agora, eu vou perder. Mas nós temos mecanismos também de segurar um negócio
sem o contrato ainda estar definitivamente assinado, né, amarrado. Então, com a assessoria de um bom advogado, ele traz essa diferença para ter a segurança de que eu vou ter um negócio, mas dentro de um bom instrumento. O que não pode, né, Ayla, é o cliente chegar com o contrato assinado e perguntar: o que você acha, doutora? Eu acho que ficou legal, mas você não viu, vou ver o quê? Já está assinado. Já está assinado, não tem. Se eu for ver, eu acho que você não vai ficar contente. Então, segue o jogo. Então, assim, é sempre de forma preventiva, de forma planejada e organizada, para que tudo dê certo e evite-se uma demanda judicial, que aí são anos, às vezes décadas de discussão e o negócio não se resolve. Ayla, para a gente chegar no nosso final aqui, eu quero que você faça um resumo de tudo que a gente falou. Qual é a importância e a vantagem de quem está nos assistindo de constituir uma holding? Aqueles benefícios, aquelas vantagens, a gente já falou isso durante a nossa conversa toda, mas em 30 segundos. Você deve abrir uma holding para... segurança do seu patrimônio, a tranquilidade na gestão de outras empresas para aqueles empresários que têm várias atividades subordinadas a ele, a questão fiscal que nós falamos, né, tributária, a redução tributária, então a segurança da família, a segurança dos bens, a tranquilidade pós-morte, vamos dizer assim, né? Então os filhos já estão tranquilos também, seja com relação, e aí a gente vai falar não só os bens patrimônio, mas também aos bens quando diz respeito às cotas acionárias que talvez esse pai tenha em participação em outras empresas. Então evitamos discussões de famílias, os rendimentos para todos são assegurados. É uma coisa de interesse não só do pai, deveria ser não só interesse do pai e da mãe, mas também dos filhos, que eles são beneficiados por isso. E até indo só com uma ressalva um pouquinho mais longe, às vezes o pai faz isso, a gente já viu essa situação, porque ele sabe que aquele casamento, infelizmente, do filho ou da filha não vai dar certo. Então, até no processo de divórcio desse filho e dessa filha, ele consegue proteger o filho e a filha dele. Então, parece coisinha, detalhezinho, mas que é muito útil. Então, holding hoje não é moda, não é status, é uma necessidade que vai trazer inúmeros benefícios, tranquilidade, questão financeira, tudo isso envolve dentro de uma holding que aquela pessoa que acha que não preciso, é status, é quem quer se aparecer, não é nada disso. Realmente é um instrumento de muita importância, de muita valia, benefício, segurança, tranquilidade. Os benefícios são grandes. Grandes, exatamente. Ayla, muitíssimo obrigado. Queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, de estar batendo esse papo aqui, explicando, desmistificando essa questão da holding, dessa palavra em inglês que é muito usual hoje no meio empresário, daquelas pessoas que têm bens, que têm empresas aí, é uma facilitadora gigante. Muito obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui explicando, trazendo isso para quem está nos assistindo, para os nossos clientes. E sempre lembrando, dúvidas, procure um advogado de sua confiança, um contador de sua confiança, para que seja feito de forma planejada, organizada e não tenha surpresas futuras. Muito obrigado, vai lá. Eu que agradeço, Fábio, pela oportunidade e esperamos aí que, se for possível, desdobremos esse assunto ou outros assuntos da área contratual, que realmente é uma área deslumbrante aí. Com certeza não fará oportunidade e você e sua equipe voltará ainda aqui para estar explicando outros assuntos. Tem muitas novidades, muitos instrumentos que podem ser feitos que, tanto quanto a holding, podem facilitar muito a vida do empresário, do empregador, do empreendedor aqui no nosso país. Obrigada. Gente, muito obrigado mais uma vez por nos assistir, por estar aqui com a gente no podcast da Greve Peugeot. Cada episódio é uma novidade, um assunto jurídico aí que pode ajudar você a conduzir o seu negócio, a te orientar. Fique com a gente quinzenalmente em todas as plataformas da Greve Peugeot, Instagram, Facebook, YouTube. Contamos com a sua participação e dúvidas podem mandar para a gente que a gente estará abordando aí nas próximas oportunidades. Muito obrigado.